Autor, diretor, poeta e sonhador. Parte importante da minha biografia. Mas é isso, amigo. O tempo passa, o tempo voa e nem a poupança Bamerinos continua numa boa, não é não? Um amigo poeta disse assim: não se desespere ao perceber que o tempo voa e você nada. Nada é uma palavra interessante. Geraldo Carneiro escreveu assim: para que serve o poeta? Para nada. Sendo nada parte fundamental dessa entidade de que é feito o tudo. E outro poeta, Fernando Pessoa, escreveu assim: não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. E Leminski, grande Leminski, avisava para a gente que a sociedade precisa da poesia. A poesia é necessária para que a gente veja na nossa vida, o nosso ambiente, a nossa turma, com olhos que vão além da superfície, além do óbvio. Não só o que me dizem, mas o que significa o que estão me dizendo. Grande poesia. Leminski escreveu um poema que eu adoro, diz assim: dois loucos no bairro. Um passa os dias chutando postes para ver se acendem. O outro passa a noite apagando palavras contra o papel branco. Todo bairro tem um louco que o bairro trata bem. Falta só mais um pouco para eu ser tratado também. Então, na busca do sonho, Maceiro me apresentou, lembrou do milênio passado, século passado, em que eu fui muito famoso. Muito famoso significa cheio de fama. E cheio de fama significa que as pessoas olham para você e veem fama. E eu tenho orgulho de ter deixado meu passado famoso e ter me transformado num sujeito fabuloso, ou seja, cheio de fábulas. Em vez das pessoas olharem para mim e verem plim plim, o privilégio, a fama, o que se destaca, onde ninguém aparece, onde todas as pessoas são desconhecidas, passaram a ver em mim as fábulas, as ideias, as potências. E para isso, eu escrevi um poema que eu gosto muito. As palavras, a poesia, a prática de dizer, poesia de trocar textos, de teatro com as pessoas, me fez entender melhor a mim e ao mundo. Por isso eu escrevi esse poema que se chama Volta, que diz assim: quando estive em poesia, visitei um não lugar, um sonho, refinaria de prosaicos de pesar. O banal é refinado em leveza e lucidez. O reverso é revelado, os clãs encontram as greis. A mágica e a alquimia são línguas oficiais. Até quem não crê, cria, lá onde o sempre, jamais. Cristal vira nuvem e voa, o sol namora a garoa, e o choro gargalha também. Tudo te diz, imagine, tudo te pede, menine. Não se pergunta de quem. Vive-se a vida na flauta, não se sabe o que é falta, mas sabe-se o gosto que tem. Eu voltei estupefato, com olhos de luminura, nem esquenta com o futuro quem tem assim um passado. O exercício da poesia, de trocar essas palavras que fazem um brilho nos nossos olhos com os outros, o exercício de procurar acordar o brilho no olhar dos olhos dos outros é um privilégio. Tem um poema que diz assim: antes de serem escritos, os Karamazov eram simplesmente brutais.
Dom Quixote, apenas um tonto entre tantos tontos iguais, mas o artista apontou o dedo e mostrou que era segredo só porque não queríamos ver. Todo bobo, todo brabo, todo feio, todo fraco, parte do nosso retrato. Aquela parte da gente que a gente esconde da gente, porque somente da gente a gente consegue esconder. A propósito da vida, de botar alguma coisa, a gente está aqui acossado por boletos, contas, datas, pagamentos, tarefas, e a gente esquece, às vezes a gente perde essa noção de botar em cada uma dessas coisas o encanto que elas têm. A poesia é o exercício de acordar o nosso olhar, os nossos ouvidos para o encanto das coisas, aquele a mais que faz com que elas valham a pena. Tem um outro poema que eu gosto, que diz assim: desejo sim que meu texto tenha alguma relevância e acerte alguém bem na testa a golpes de coração. Almejo atingir o ponto da minha insignificância que pode tocar o outro por ter um timbre de igual. Busco um olhar de menino, ingênuo por ser genuíno, vigor de primeira infância, para demolir cara feia, que só castelos de areia têm verdadeira elegância. Poesia é um instrumento para entender a si mesmo e ao mundo. E às vezes a nossa história, não é? Eu tenho gostado muito de lembrar dos Lusíadas de Camões. Os Lusíadas, a grande epopeia portuguesa, que conta a história do nosso descobrimento, como querem uns, ou invasão, como querem outros, né? É muito legal porque ele diz o que é. E também lá no início ele fala assim: e também as memórias gloriosas daqueles reis que andaram espalhando a fé e o império, e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando. Ou seja, o que era memória gloriosa? Era o cara que levava a cruz, né? Vamos lembrar que a gente fala de fundamentalismo hoje, mas fundamentalismo era a Igreja Católica em 1500, né? Se você tomasse banho, andasse limpo, você podia pegar uma fogueira, porque isso era paganismo. Quem limpava o corpo é porque era pagão, ia para a Inquisição. Enfim, chegaram aqui, a Carta de Caminha é uma delícia. A Carta de Caminha, ele elogia aquele povo, como são belos, como são saudáveis, como são puros, como são inocentes, né? Como são sorridentes, como são felizes. E aí no final, quando ele diz que é para aproveitar a terra, porque se plantando tudo dá, ele também diz: mas talvez a sua maior obra seja salvar essa gente. Ou seja, impor o cristianismo, né? Devastar, matar, escravizar, era salvar essa gente. Então a poesia nos ensina que a constituição da cultura, né, do Estado brasileiro nasce daí. E está cheio de herdeiro por aí, né? Está cheio de gente que continua devastando para piratear. Mas o Jorge de Lima, em 55, eu acho, ele escreveu A Invenção de Orfeu, que era, de certa forma, uma resposta brasileira a essa nossa geleia geral ao que Camões tinha dito. Então, em vez de as armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram além da Taprobana. Então Jorge Lima começa: um barão assinalado, sem brasão, sem gume ou fama, cumpre apenas o seu fado, amar, louvar sua dama, dia e noite navegar, que é de aquém e de além mar, a ilha que busca e o amor que ama, nobre apenas de memórias,
vai lembrado de seus dias, dias que são histórias, histórias que são porfias, de passados e futuros, naufrágios e outros apuros, descobertas e alegrias. Alegrias descobertas ou mesmo achadas, lá vão a todas as naus alertas de vária mastreação, mastros que apontam caminhos de países de outros vinhos. Esta é a ébria embarcação, barão ébrio, mas barão, de manchas condecoradas. Entre o mar, o céu e o chão, fala sem ser escutado, a bocas e bicos e aves, bocas e bicos com chaves, e ele sem chaves na mão. E assim a poesia vai falando, né? A bocas e bicos com chaves, e ele sem chaves na mão, e vai mudando. Oswald, maravilhoso, dizia: nunca fomos catequizados, fizemos foi carnaval. E é verdade. Somos um povo lindo, que sempre resistiu a todo opróbrio, a toda violência, a toda exploração, a toda pirataria, que é a nossa história, né? Sacudindo e fazendo carnaval, como um carnaval das culturas. Grande Regina, grande povo, vamos lá, resistindo e espalhando o que é de bom.